Seja muito bem-vindo a mais uma oração aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus. Será que nós estamos preparados para abrir os nossos lábios e dizer: Pai, que seja feita em mim a tua vontade e não a minha? Quais que serão as benesses disso? Será que é vantajoso? Será que é sábio eu abrir mão da minha própria vontade e permitir que Deus ele cumpra a vontade dele na minha vida? Nós vamos então ler um texto bíblico, vamos rapidamente conversar sobre esse texto e nós vamos orar. Meu nome é Leonardo Rabelo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, faça a tua inscrição agora, marque o sininho no ato da inscrição e deixe o teu joinha para que o YouTube ele esteja impulsionando, levando o nosso vídeo a outras pessoas também. Vamos para o texto bíblico. Hoje nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39. Preste bem atenção ao que diz a palavra, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Aqui é Jesus. Vamos ver quais foram as palavras de Jesus na sua oração, o que ele vai falar para Deus. Presta bem atenção ao que ele diz. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, ou seja, mas, entretanto, não seja como eu quero, mas seja como? E sim como tu queres. Vamos rever aqui a oração de Jesus a Deus. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, que seja feita a tua vontade e não a minha. É muito interessante porque Jesus já havia ensinado os seus discípulos a terem prazer na vontade de Deus. Você veja que na oração do Pai Nosso que foi ensinada aos discípulos, ela começa: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ou, em algumas traduções, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele já nos ensinava a nos abrirmos e desejarmos que a vontade de Deus se cumprisse em todos os lugares, o que dizer então nas nossas próprias vidas. E esse é o momento em que Cristo está sendo, digamos assim, provado no seu querer. Ele está ali diante da vontade de Deus. A vontade de Deus, imediatamente olhando, era ruim, era dolorosa, era vergonhosa, era de exposição, era de dores. Era algo não desejado por Jesus. A visão imediata era essa. No entanto, mesmo com esta visão imediata de dores, o que Jesus diz? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, me livra dessa. Mas se esse não for o teu querer, eis-me aqui, porque eu creio que o Senhor tem um propósito maior para a minha vida, através disso que está por acontecer. Esse relato, esta oração, aconteceu exatamente na noite em que Jesus foi traído por uma das pessoas que ele mais amava. Por uma pessoa querida, uma pessoa muito próxima. Ser traído por pessoas próximas dói muito. Alguém que você mal conhece falar mal de você, puxar o teu tapete, se levantar contra você, dói. Mas uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, aí sim é quando nós conhecemos a dor. E Judas andava com Cristo dia e noite, para cima e para baixo. Jesus chamou Judas de Cristo de amigo. Jesus chamou a Judas de amigo. Jesus tratou Judas como um pai trata ao filho a quem ama. E mesmo assim, Judas permitiu com que o seu coração se corrompesse e ele traiu a Jesus, trazendo sobre ele uma grande dor. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito nesta traição. E Deus tinha um propósito
em tudo aquilo que aconteceria como consequência da traição de Judas. Jesus estava ali então no Getsêmani, um jardim. Ele estava ali juntamente com alguns dos seus discípulos. Era um momento extremamente difícil. Havia no coração de Jesus um sentimento profundo de agonia. Se você for ler depois todo o texto, o capítulo, você vai ver que Jesus diz assim: eu sinto tristeza até a morte. Era como que um sentimento de depressão. Era uma dor aguda e profunda. Jesus, ele estava ali a poucos momentos de entregar a sua vida para ser morto e para ser crucificado. Qualquer um de nós, se dedicarmos um pouquinho de tempo, nós podemos imaginar a aflição e a angústia de uma pessoa num momento como esse. Contudo, entretanto, porém, mas, mesmo nesse momento, Jesus conseguiu deixar para nós um bom exemplo, nos ensinando que em meio às tribulações, o melhor caminho, a melhor escolha, o que nós devemos fazer é procurar um lugar reservado, nos prostrarmos diante de Deus, declarar ao Senhor quais são os nossos sentimentos, rasgar o nosso coração, ser verdadeiro com Deus, confessar a Deus a nossa angústia e em seguida nos submetemos à vontade do Pai. Esses são os momentos em que a nossa carne, ela quer confrontar a palavra. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. A nossa razão vai questionar o quanto que isso é verdade. Mas a nossa fé vai nos lembrar que o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que Deus é fiel e justo para concluir toda a boa obra, e aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. E que Deus tem os pensamentos que são superiores aos nossos para nos dar o fim que desejamos. Jesus, através da sua obediência, Ele nos trouxe a esperança de uma nova vida. Através da ressurreição, Ele nos deu direito à vida eterna. Jesus passou por dores, passou por vergonhas. Jesus, ele experimentou a própria morte. Mas porque ele estava em submissão a Deus, à vontade de Deus, porque ele preferiu a vontade de Deus à sua própria vontade, Jesus, ele viveu algo realmente tremendo. Jesus venceu a própria morte. Existem relatos bíblicos mesmo, de homens que foram ressuscitados por outros. O próprio Cristo ressuscitou a Lázaro. Mas pela primeira vez na história da humanidade, um homem vivia a autorressurreição. Um homem, por si mesmo, vencia a morte. E o Senhor Jesus hoje nos habilita a todos nós a termos vitória sobre qualquer tipo de morte. Que você se abra hoje, que você volte a confiar. Ainda que aparentemente seja difícil, ainda que imediatamente você veja dores, creia, o teu Pai é um Pai de amor e Ele sabe o que é melhor para nós. Ore comigo agora, por favor, diga assim comigo: Senhor Deus, cada dia que passa, eu me sinto mais apaixonado por Ti, porque eu percebo o cuidado e amor que o Senhor tem para com seus filhos. Não há nada melhor do que poder contar contigo, principalmente nas horas mais difíceis. Por favor, ajuda-me a ser submisso à sua vontade. Mesmo que eu não entenda quais são os seus planos, ajuda-me a crer e confiar completamente no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Deus vivo, eu abençoo a você, a tua casa e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus.
Amém. Compartilhe esta mensagem, esta oração com pessoas queridas. Deus abençoe.